Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz por você estar aqui hoje, porque o tema que vamos explorar vai transformar a sua relação com os dados e muito provavelmente vai transformar a sua carreira também. Se você é um profissional que trabalha com planilhas no seu dia a dia e já sentiu aquela sensação de sobrecarga ou frustração na hora de analisar números, fique tranquilo. Hoje eu vou te mostrar que é possível simplificar esse processo e mais do que isso, como você pode usar os dados a seu favor para se destacar no mercado e ser um profissional realmente mais desejado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Pri Paulinelli, especialista em dados há mais de 20 anos, e minha missão é ajudar profissionais assim como você a entenderem como utilizar dados de forma prática e se tornarem desejados pelo mercado usando dados IA. Hoje vamos explorar um tema fundamental: como saber ler dados. Essa habilidade é uma das competências essenciais para quem busca ser fluente em dados e inteligência artificial. Vou te apresentar os princípios básicos que vão te ajudar a deixar de lado a luta diária com planilhas e a utilizar dados IA de forma mais estratégica e eficaz. Você aprenderá não apenas a identificar as informações mais relevantes, mas também como organizá-las de maneira inteligente. E o mais importante, vou te mostrar como transformar esses dados em insights valiosos que vão te ajudar a tomar decisões informadas e a se destacar em uma área de atuação. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a sua relação com os dados e impulsionar a sua carreira. Saber ler dados vai muito além de abrir uma planilha e analisar números. Quando falamos em ler dados, estamos falando de entender o ciclo de vida do dado e como isso pode impactar suas decisões orientadas pelos dados. Ao contrário, ler dados não é sobre dominar ferramentas, coletar tudo, confiar em uma única fonte ou aceitar informações sem questionar. É sobre interpretar o que realmente importa e usar múltiplas fontes de dados de forma crítica. Esse tema é uma oportunidade, porque em um mercado cada vez mais orientado por dados e IA, profissionais que sabem ler e interpretar informações se destacam. Saber ler dados te leva a decisões mais informadas, permitindo resolver problemas e impulsionar os resultados. E, além disso, essa habilidade é um diferencial competitivo, tornando você um candidato mais atraente para as empresas. Com a crescente adoção de tecnologias como a IA, a capacidade de ler dados se torna essencial para aproveitar essas inovações numa alavanca de carreira. Em tempo, decisões mais informadas são aquelas baseadas em dados concretos e análises precisas, em vez de intuição ou suposições. Quando você toma uma decisão informada, está usando evidências reais para entender o contexto, prever os resultados, escolher a melhor ação a ser tomada. Isso significa considerar diferentes fontes de informação, cruzar dados relevantes, identificar tendências e padrões e, a partir disso, optar pelo caminho que oferece maior potencial de sucesso. Em resumo, decisões informadas trazem mais segurança e clareza, pois são fundamentadas em fatos e não apenas em achismos. Conheci uma analista de dados de saúde que enfrentava desafios na gestão de leitos hospitalares, o que estava impactando a eficiência no atendimento aos pacientes dela. Inicialmente, ela usava um sistema de gerenciamento hospitalar básico que limitava as análises. Após entender como ler dados, começou a explorar novas fontes, como dados demográficos, de população local e informações sobre surtos de doenças. Ela adotou um software avançado, como o Click, que integrava esses dados e permitia uma análise mais abrangente. Com base nessa nova abordagem, a analista reformulou a alocação de leitos e a gestão de recursos, resultando em uma melhoria significativa no tempo de espera dos pacientes e na otimização do uso dos recursos hospitalares. As habilidades relacionadas à leitura de dados que a analista precisou desenvolver vão incluir os seguintes pontos. Primeiro, a interpretação de múltiplas fontes de dados. Ela teve que aprender a lidar com dados de diferentes origens, como os dados demográficos e de saúde, e integrá-los de maneira que fizessem sentido para sua análise. Isso é fundamental. Isso também exige uma leitura crítica para identificar quais informações realmente impactavam a gestão dos leitos.
Segundo ponto é a análise de padrões e tendências. Ela precisou identificar padrões nos dados, como tendências de ocupação de leito e fatores externos, como surtos de doenças, que influenciavam a demanda hospitalar. É uma habilidade fundamental para poder fazer previsões. Outra coisa que ela aprendeu foi a questionar e criticar dados inconsistentes. Ela desenvolveu a capacidade de questionar as informações que ela recebia. E ao fazer isso, né, ao identificar essas discrepâncias, a gente consegue entender e aprimorar a leitura de dados ao adotar uma postura que é realmente mais investigativa. Outra coisa que ela aprendeu foi a filtrar o que era realmente relevante para as decisões, descartando informações que não agregavam valor à gestão. Essa habilidade é essencial para uma leitura eficaz dos dados, focando no que de fato gera impacto. A dor de aprender essas novas habilidades apareceu quando ela precisou sair do conforto de um sistema básico e encarar ferramentas e fontes de dados mais avançadas. No início, essa transição foi bem desafiadora, pois envolvia uma curva de aprendizado, mas os resultados obtidos com a otimização dos leitos e a melhoria no atendimento fizeram com que essa dor se transformasse em motivação e crescimento profissional, e isso acontece direto com os profissionais que trabalham com dados. Tem um caso também de um analista financeiro, que lidava com dificuldades em prever flutuações no mercado, que estava afetando as decisões de investimento da empresa. No início, ele utilizava uma planilha simples que limitava as análises. A planilha funcionava para tudo. Após aprender a ler dados, ele começou a usar ferramentas mais avançadas e a integrar dados de mercado, relatórios de tendências e indicadores econômicos. Com essa nova visão, ele foi capaz de criar modelos preditivos que melhoraram a precisão das previsões. E como resultado, o analista ajustou a estratégia de investimento da empresa, conseguindo aumentar o retorno sobre os investimentos e minimizar riscos em um mercado totalmente volátil. Mas o analista financeiro não fez a transição de uma solução básica para uma solução complexa e completamente sozinho, obviamente. Embora ele tenha adquirido as habilidades de leitura de dados que permitiram uma análise mais profunda, é muito provável que ele tenha contado com a colaboração de outros times, especialmente especialistas em dados e tecnologia, para integrar as ferramentas, né, como as que ele usava, e desenvolver os modelos preditivos. A importância de entender o todo para saber pedir ao time de especialistas é super importante. A gente tem que ter contextualização e clareza nesses pedidos. Para entender o ciclo completo dos dados, é necessário pedir apoio e ser mais direcionado ao time de especialistas. Isso ajuda bastante a gente a entender o processo como um todo e vai, com certeza, economizar tempo e evitar mal-entendido. Depois é importante saber o que é possível. Entender o todo permitiu, né, que o analista financeiro soubesse o que era viável ou não e como esse conhecimento ele pode realmente fazer com que o time técnico possa entregar aquilo que ele realmente precisa. Isso permite também uma colaboração entre as áreas. A gente interage o tempo todo com áreas de tecnologia e áreas de negócio, e assim a gente consegue transformar dados brutos em soluções estratégicas. Uma coisa que é muito importante, gente, é a eficiência no uso desses dados. Ao saber qual que é a sua real necessidade, a gente pode pedir apenas aquilo que é mais relevante, evitando sobrecarregar as pessoas com dados que, na verdade, são desnecessários, tornando o processo mais lento e menos eficaz. A gente precisa realmente trabalhar numa solução que impacte diretamente a estratégia, no caso dele eram os investimentos, ajustando as rotas e o que for necessário para manter, né, ali o processo no caminho. Isso é fundamental para que a gente possa melhorar as previsões, no caso dele, previsões financeiras. E por último, o caso de uma analista de logística que enfrentava atrasos frequentes nas entregas, prejudicando a satisfação do cliente. Inicialmente, ela usava um sistema básico de gerenciamento de transporte que limitava a análise dela. Após aprender a ler dados, ela começou a explorar novas fontes, como dados meteorológicos, informações de tráfego, tudo em tempo real,
e adotou um sistema mais avançado que integrava essas informações. Isso permitiu que ela analisasse o desempenho das rotas e identificasse os padrões de atraso. Olha que beleza, gente. Com base nessa análise, a analista mudou a estratégia de distribuição, implementando centros muito mais próximos e otimizando as rotas de entrega, resultando, obviamente, em redução de custo e prazo de entrega muito melhor. Mas você pode estar pensando, olha, eu realmente não tenho tempo suficiente para me dedicar a aprender a ler dados. Minha agenda está cheia. Eu entendo essa preocupação. A vida de um analista de negócios é corrida e é difícil encontrar tempo. Mas pensa só, aprender a ler dados pode te fazer economizar muito tempo a longo prazo. Você vai conseguir tomar decisões mais rápidas, mais informadas, e a gente já entendeu, e até pequenas melhorias nas nossas habilidades de análise podem levar a grandes ganhos de eficiência. Com isso, você chama atenção para si, dentro da empresa e dentro do mercado. Ou você pode pensar também, sabe, Pri, eu sempre achei que eu não sou bom com números e análise, isso não é para mim. Muitas pessoas se sentem assim e é completamente normal. A boa notícia é que aprender a ler dados não precisa ser um bicho de sete cabeças. O foco aqui não é ser um expert em matemática ou estatística, mas sim entender o que os dados estão dizendo e como se isso se aplica ao nosso trabalho. Existem várias ferramentas e cursos que tornam a análise de dados mais acessível para todo mundo, independente do seu nível de habilidade. Isso é possível. Primeiro, ler dados não é dominar ferramentas ou planilhas. Não adianta ser o expert em Excel se você não sabe interpretar o que os números estão dizendo. O mais importante é entender os dados e usá-los para decisões estratégicas. Segundo, ler dados não é coletar tudo como se fosse importante. Nem todo dado é relevante. O segredo está em saber filtrar o que realmente impacta as decisões, em vez de analisar tudo de forma superficial. Terceiro, ler dados não é confiar em uma única fonte. Usar apenas uma fonte de dados limita a sua visão. Cruzar diferentes informações é essencial para ter uma análise mais completa e evitar a conclusão errada. Quarto, ler dados não é aceitar tudo sem questionar. Sempre critique, avalie e duvide dos dados. Questione inconsistências, pois elas podem esconder erros na coleta ou fatores externos que vão influenciar nos seus resultados. Para não desistir dos relatórios ou encontrar inconsistências, é fundamental desenvolver algumas práticas e uma mentalidade investigativa. Entenda que inconsistências são normais. Dados vêm de diversas fontes e passam por processos que podem gerar falhas. Saber que inconsistências são comuns é o primeiro passo para não desanimar ao se deparar com elas. Adotar uma postura investigativa é encarar as inconsistências como um mistério a ser desvendado, em vez de um problema que impede o seu progresso. Então, muda a forma como você lida com os dados. Questionar a origem dos dados e verificar se há padrões que possam explicar as discrepâncias pode revelar muita coisa valiosa para nós. Outra coisa é verificar as fontes de dados. Muitas inconsistências ocorrem devido a dados desatualizados, incompletos ou de fontes não confiáveis. Revisar a qualidade de dados ou buscar novas fontes ajuda nesse processo. E a gente também tem que saber identificar o impacto da inconsistência. Nem todas elas comprometem a análise. Na verdade, o que vai ser importante para esse processo é realmente focar no que é relevante. Em muitos casos, as inconsistências podem exigir realmente a ajuda de especialistas em tecnologia ou em negócio, e trabalhar em conjunto com eles o tempo todo pode facilitar a correção ou ajuste necessário, sem que você precise desistir do seu relatório. A outra coisa é que o processo de análise de dados é muitas vezes interativo. Se os relatórios apresentarem inconsistências, é uma oportunidade de refinar as premissas, ajustar os filtros, garantir que as próximas versões sejam mais precisas. Essas estratégias ajudam a manter a calma e a perseverança quando os dados não parecem se alinhar à primeira vista, promovendo uma análise mais robusta e precisa.
Quer ver como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo na área de vendas. Imagine que você trabalha como gerente de vendas e tem acesso a vários dados de diferentes fontes: histórico de vendas, perfil de cliente, número de conversão, etc. Como você pode ler esses dados de forma eficiente? Primeiro, você precisa identificar o ciclo de vida do dado. Aqui você começa entendendo de onde vêm os dados. Será que esses números de vendas foram coletados em tempo real ou é um relatório que só sai no fim do mês? A partir daí, você sabe quando o dado está pronto para análise e pode usar essas informações para planejar as suas ações. Segundo, é importante reconhecer valor nas fontes de dados. Nem todo dado vai ser útil. Se você está olhando para as vendas de um produto específico, os dados mais valiosos talvez sejam os que mostram o comportamento do cliente naquele produto e não necessariamente os números de vendas de toda a linha de produtos que você tem. O valor está em focar nas informações que realmente te ajudam a tomar uma decisão. Terceiro, você precisa saber quando os dados são necessários. Às vezes, você não precisa de uma análise complexa para resolver um problema. Imagine que as vendas caíram em determinado mês e pode ser que um relatório operacional simples que mostra as visitas ao site ou a conversão de leads naquele período já te dê a resposta. Ou seja, você sabe quando usar uma análise mais robusta ou quando algo mais direto já pode resolver o seu problema. Quarto, é essencial acessar fontes de dados apropriadas. Digamos que você quer entender por que as vendas caíram em uma região específica. Você pode acessar dados de comportamento do consumidor, feedback dos vendedores da área, ou mesmo histórico de campanhas de marketing feitas por lá. E a chave aqui é saber onde buscar as informações mais relevantes para o que você está analisando. Quinto, desenvolva a habilidade de criticar as inconsistências nas fontes de dados. Vamos supor que os dados de vendas estão mostrando um crescimento em uma região, mas o feedback dos vendedores está dizendo o contrário. Isso é um sinal de que tem algo inconsistente nas fontes ou que as regras estão diferentes. Saber criticar esses dados te ajuda a evitar decisões baseadas em informações erradas que podem gerar prejuízo. Um passo que você pode dar imediatamente para aprimorar sua leitura de dados é escolher um relatório ou um conjunto de dados que você utiliza frequentemente. Pensa aí. Como relatório de vendas, por exemplo, da sua equipe. Reserve alguns minutos para analisá-lo mais a fundo. Pergunte a si mesmo: esses dados realmente refletem a situação atual? O que eu estou perdendo ao olhar apenas para isso? Tente identificar tendências, inconsistências ou informações adicionais que possam complementar a sua análise. Essa prática diária de questionamento vai te ajudar a desenvolver as habilidades de leitura de dados de forma super significativa. E como saber ler dados pode impulsionar a minha carreira? A habilidade de ler dados não apenas aprimora os resultados dos modelos de IA, mas também é um diferencial competitivo no mercado. A capacidade de interpretar dados e transformá-los em insights acionáveis pode abrir portas para novas oportunidades. Aqui vou dizer algumas formas de como isso pode impulsionar a sua carreira. Primeiro, uma maior autonomia nas decisões. Pessoas que sabem ler dados são mais autônomos, podem tomar decisões mais informadas, sem depender exclusivamente de pessoas ou áreas. Você também pode ser reconhecido como um especialista, pois as habilidades de leitura de dados podem tornar um recurso valioso dentro da sua equipe, da sua empresa. Você ganha o reconhecimento das pessoas. Outra coisa é o acesso a oportunidades de promoção. Empresas valorizam colaboradores que transformam dados em estratégias, e isso pode abrir novas oportunidades. Se você realmente quer transformar sua carreira e ser um profissional desejado pelo mercado, aprender a ler dados é o primeiro passo. Isso vai te ajudar a tomar decisões mais informadas, resolver problemas com mais agilidade e enxergar oportunidades que outros não veem. Isso é real. Comece hoje a desenvolver sua fluência em dados e IA
e abra portas para um futuro profissional muito mais promissor. Se você ficou animado com tudo isso e quer dar um próximo passo, eu convido você a se conectar comigo. Me siga nas redes sociais, onde eu compartilho dicas e insights valiosos sobre como aprimorar sua fluência em dados e inteligência artificial. Se você se identificou com tudo que falamos aqui hoje e ficou animado com a ideia de aprender a ler dados e se tornar um profissional mais desejado pelo mercado, não deixe de seguir o perfil e acompanhar essas novidades. Eu estou aqui para ajudar você nessa jornada. Vamos juntos transformar a sua relação com os dados e conquistar o mercado com o sucesso profissional que você merece. Muito obrigada pela sua atenção.